Então vamos começar agora devagarzinho para você entender, ok? Vamos lá. Primeiro, eu posso viver uma atmosfera durante anos e décadas sem saber que estou vivendo sob, debaixo, sendo limitado, regulado, administrado, seguindo um pensamento doutrinário, a cultura desse lugar. Número 1, hein? Você pode viver durante anos, décadas, sem saber que é escravo, entendeu? Esse é o número 2. Eu posso viver como escravo sem eu saber. Sim, você pode ficar debaixo de uma cultura durante anos, durante décadas, sem saber que está debaixo dessa cultura, da atmosfera desse lugar. 2. Eu posso viver como escravo sem eu saber. Um monte de gente vive como escravo e nem sabe que é escravo. Na Bíblia a gente vê o relato de Jesus falando com os judeus sendo escravos, e Jesus falando, vim para libertar vocês. Eles, libertar de quem? A gente não é escravo de ninguém. Então você pode viver como escravo sem o saber. Você pode viver sem sendo escravo, sem o saber, entendeu? Você tem que cair essa ficha. Número 3. Eu posso viver dentro de uma caixinha, respirando a atmosfera dentro dessa caixinha e pensar que isso é a vida, como ela foi desenhada, projetada para ser. Mesmo que eu sinta vários sintomas, aquele negócio dentro do peito, assim, apertando, arranhando, dizendo que está errado, que eu não vivei para isso. Mas meus olhos e percepções, realizadas pelos meus 5 reinos, me provam diariamente que isso é isso e não há outra vida. Então você vai ter seu olfato, você vai ter o olfato, né? Você vai ter o seu olfato, você vai ter a sua visão, você vai ter a sua audição, você vai ter o seu paladar, você vai ter o seu tato. Você vai ter seus 5 reinos raciocinando junto com você e dizendo, não existe outro tipo de vida, a vida é isso. Então você pode viver debaixo de uma calamidade, debaixo de uma miséria, debaixo de um estatuto local, de uma atmosfera local. Você pode viver debaixo daquilo durante anos, durante décadas, como um escravo, e achar e pensar dentro de si mesmo, sendo tudo isso avaliado pela sua consciência, pelo aquilo que você tem de conhecimento, avaliado pelo que você tem de conhecimento, por você estar se estribando, você está colocando os pés sobre o seu conhecimento, aquilo que você conhece. Então essa avaliação é feita através daquilo que você conhece, daquilo que seus parentes conhecem, daquilo que a sua família conhece, daquilo que seus amigos conhecem, pessoas que estão no mesmo ambiente, pessoas que estão na mesma atmosfera, pessoas que cresceram no mesmo lugar, na mesma atmosfera, no mesmo tudo, pessoas que pensam igual a você, pessoas escravas que pensam igual a você. Então essas pessoas vão te dizer que não há outro tipo de vida, que a vida é essa. Então você acredita nisso, você crê nisso, você vive isso, você fica debaixo da escravidão e permanece escravo. Permanece escravo durante anos, durante décadas, a sua vida inteira, e você acha que a vida foi feita para ser assim. Porque esse é o desenho que dispuseram para você, esse é o projeto que mostraram para você, e você acreditou, e você aceitou, e você creu, e você é escravo. Por isso que interpretaram, né, as palavras de Jesus. Jesus disse que veio para libertar. E ele, mas libertar do quê, gente? A gente não é escravo de ninguém, a gente é livre, a gente faz o que quer, a gente faz o que quer. E eram escravos. Nós estamos vendo na prática que existem atmosferas. Então, onde a gente nasce, onde vive, pode ser por mudança, né? Mudou de estado, mudou de cidade, ou você vai realizar um trabalho, uma missão, você estará debaixo dessa atmosfera. O que essa atmosfera lhe provoca? O que essa atmosfera pode nos provocar? E se eu nascer em um lugar onde há uma atmosfera palaciana, o que isso me provoca? O que isso causa na minha vida, nos meus pensamentos, na minha cultura, hein? Em 1998, eu tinha um jornal junto com um parceiro. Esse parceiro ele cresceu em Brasília, o Eustáquio. E o Eustáquio
ele me contava algumas histórias lá do início do Núcleo Bandeirante, que era o nome da Cidade Livre. A Cidade Livre ficou estabelecida logo após a construção do Catetinho, quilômetros à frente. O Catetinho era o palácio feito por madeira, né? Com madeira. E quem ajudou a construir e levantou o Catetinho, pregou as madeiras, foram as pessoas que moravam no povoado Mesquita. O Mesquita foi considerado anos depois, em 2000 alguma coisa, como um quilombola. As pessoas que moravam ali no Mesquitas são descendentes de pessoas que vieram de outros países e que foram escravizadas na época da colônia de Portugal. E essas pessoas vieram para o Brasil, né, tragas como escravos. Eles eram príncipes, princesas, e eles foram destituídos das suas famílias, foram roubados e colocados como escravos. E essas pessoas vieram para o Brasil, para o estado do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, trabalhar duramente em fazendas, na extração de minérios, fazendo buracos, cavando, procurando pedras preciosas, ouro, desmatando, cortando árvores, trabalho duríssimo. Foram tirados das suas famílias para terem horas gastas, muitas horas gastas em trabalho, somente trabalho. Numas destas, o Eustáquio me contou que estava na escola e os guardas da GEB, a GEB era uma polícia especial que tinha em Brasília, que não tinha formação policial, eram pessoas que eles vinham, que serviam para aquele processo, para trabalhar no meio daquelas pessoas, que eles consideravam de baixa educação, baixa cultura, baixo entendimento, pois eram mesmo, eram pessoas que tinham baixa cultura, baixo entendimento, não havia um tempo, não houveram para eles, né, oportunidades. Então eram pessoas de 28 para cima, 30, 40, 50 anos de idade, 60 anos de idade, estavam ali construindo Brasília como operários. E essas pessoas foram apelidadas de candango. Candango, resumo da palavra candango, significa pessoa sem valor. Olha só que interessante. As pessoas moravam com suas famílias em outro país, trabalhavam para sobreviver, comer, viver com as suas famílias. Aí foram roubadas do seu lar, roubadas do círculo de pessoas que eram amadas e foram levadas para outra nação, para o estrangeiro, onde eles não conheciam, onde eles não sabiam a cultura e eram escravizadas, ficavam debaixo de chicote. Essas pessoas eram vendidas e as pessoas que compravam essas pessoas se achavam melhores do que elas, olhavam seus dentes, sua musculatura, abusavam sexualmente dessas. E essas pessoas que eram abusadas, que foram feitas de escravas, que foram roubadas das suas famílias, tinham o nome de quê? Escravos, pessoas sem valor. E em Brasília, e quem fazia isso recebia o nome naquela época de candango, os ladrões, as pessoas sem valor, os traíras, os traidores. E essas pessoas eram os colonos, né, portugueses, espanhóis e outros, que escravizavam. E também os próprios do povo desses países que faziam de seus parentes escravos e vendiam eles. E colocavam eles numa casa grande, né, chamada senzala, esperando os portugueses e espanhóis virem pegar eles algemados e levar eles algemados dentro dos porões, onde muitos morriam, debaixo dos porões dos navios que atravessavam os continentes. Olha que história interessante, hein? E esse nome candango que foi dado a essas pessoas que levavam, que eram os lobos, hoje a gente conhece os lobos, né, que atravessam o deserto para entrar nos Estados Unidos, os lobos, ou os lobistas que existem dentro dos congressos nacionais, internacionais, dentro da política para fazer com que a nação seja escrava, os lobos que vendem os seus parentes para os quê? Para os escravagistas, aqueles que pegam seus parentes e colocam eles como escravos, os lobos que faziam isso. E quem comprava e fazia esse tráfego de um país para outro, esse tráfego de um lugar para outro, esse tráfego de uma cidade para outra, esse tráfego de um lugar para outro, estão entendendo? De um lugar para outro, o nome dessas pessoas eram candangos,
Pessoas sem valor, pessoas traíras, pessoas que não valiam nada. E em Brasília, quando os construtores chegaram, essas pessoas chamadas de pioneiros, pioneiros significa apóstolos, os pioneiros de Brasília, que eram escravizados, eles eram chamados de candangos. Eles eram os roubados das suas famílias, das suas cidades, dos seus estados. Eles mesmos faziam o tráfego deles mesmos para outros lugares, vindo de outros estados para Brasília, e eles mesmos recebiam o nome de sem valor. Mas que coisa interessante isso, hein? Que coisa interessante. O que está dentro desse código? Você consegue perceber? Além de ser o próprio escravo, além de fazer o próprio meio, saindo de um lugar, indo para o alvo, que era Brasília, além de ser chamado do própria pessoa que se coloca nessa posição, ele tinha o codinome de candango, gente sem valor. E esse candango, gente sem valor, ia para Brasília, ou vieram para Brasília, para fazer o quê? Construir o sonho. As pessoas que eram consideradas sem valor, sem cultura, sem estirpe, sem nome, sem status, sem nada, elas queriam ajudar na visão de construir uma nação. E para isso tinha que ter uma capital num lugar seguro, que era Brasília, e essas pessoas receberam o nome de pessoas sem valor. Pessoas sem valor. E quem colocou o nome esse apelido nas pessoas que vieram para Brasília construir o sonho foram as pessoas que vieram construir os desenhos, a arquitetura dos palácios.